Olá, então vamos dar continuidade à gravação. Eu parei ela do nada porque eu vi que o vídeo estava ficando muito comprido. Eu até tinha ido mais pra frente, eu tinha até explicado sobre a teníase. Mas aí eu dei uma cortada e também acabei lembrando que eu não comentei sobre a nomenclatura científica, que eu vou comentar agora quando aparecer a foto das tênias ali. Então, a terceira classe que nós vamos estudar, né, e nós estudamos, né, dos plateumintos é a classe dos cestódios, onde tem as tênias, que é o corpo longo, fininho e achatado. Né? Então, ele tem uma forma de fita aí formado por proglótides, que são os órgãos reprodutivos. Então vai ter uma foto ali que são retângulos, né, que se auto-engravidam aí, né. Então a epiderme ela não possui cílios, só possui cílios lá nas planárias, né, e a reprodução, então, fica um vitelo circundando esse ovo aí dentro dessa cápsula do ovo, que ela vai se nutrindo até eclodir. E aí, a sua eclosão vai depender aí, então, seu continuar o seu ciclo vai depender de um hospedeiro intermediário e de um hospedeiro definitivo. Ou seja, o hospedeiro intermediário tem que ingerir esse ovo e o hospedeiro definitivo tem que ingerir aquele cisticerco. Então, não possuem sistema digestivo porque eles já habitam o intestino de alguém. Então, lá dentro daquele intestino, eles vão encontrar moléculas pequenas de tamanho de partícula aí, já prontas para serem absorvidas e vão roubar esse nutriente do indivíduo. Existem canais excretores principais, né, que vão sugando todas aquelas excretas nitrogenadas do corpo e vão se desembocar lá numa bexiga excretora. Sistema nervoso também existe, né? Um cordão nervoso vai passar por todas essas proglótides, assim como o sistema excretor. Então ali nós temos as proglótides, ó, com ovários, né? E também com órgãos masculinos, o útero, né? E aí o que acontece? Ela vai formar seus ovos. Então a tênia ela tem o corpo longo e achatado, né? Pode chegar a metros. O corpo dela é formado por aquelas proglótides que nós vimos nas fotos, não há sistema digestivo. Então o que acontece? Na cabeça dela, é chamado escólex a cabeça dela. Existem estruturas para fixação, né? Para ela se prender dentro do intestino de um hospedeiro. Na tênia saginata, que é a tênia que vai parasitar os bovinos, ela tem só ventosas e a tênia solium, ela tem ventosas e ganchos. Então a gente consegue diferenciá-las observando o escólex, né, a cabeça, porque a suína tem aquela estrutura a mais. E aí vamos fazer um parênteses aqui para comentar sobre a nomenclatura científica. Então olha só, tênia solium, olha o jeito como está escrito. Nós vimos lá na nomenclatura científica que o nome científico é composto principalmente por dois nomes. Primeiro nome é sempre o gênero, então elas são do mesmo gênero. E o segundo nome, que é chamado epíteto específico, ele é o que vai formar a espécie. Então, o gênero, a junção de gênero com epíteto específico, forma o nome científico, ou seja, a nomenclatura binomial, que deve ser destacada do texto, que a primeira palavra sempre deve vir com letra maiúscula e o resto tudo minúsculo, e sempre em latim, né, que é aquela língua morta, como nós já comentamos. E aí, então, né, essas tênias, para completar o seu ciclo, elas precisam passar por dois hospedeiros, que vai ser ou o homem e o suíno ou o homem e o gado. Definições, então o corpo dele é polizóico, ou seja, dividido em várias proglótides, né, estróbilo, que é a parte logo após a cabeça dela, a parte é uma zona de formação de novas proglótides, né, que ele vai reproduzindo. Então, na verdade, quando passa da cabeça dele, nós temos uma parte bem pequenininha que ela vai engrossando depois, né, vai dando formato aí, então, aquelas proglótides. E a zona germinativa, então, né, é a parte mais final aí, né, do corpo dela, onde a proglótide já está pronta aí para engravidar. Então, como funciona o ciclo da tênia solium? A tênia solium, o suíno, ele precisa ingerir um ovo, né, liberado nas fezes de algum outro contaminado. Quando ele ingeriu esse ovo de tênia, ela nasce uma larva oncosfera nesse indivíduo. E essa larva oncosfera vai viajando aí dentro do corpo do animal e se fixa na musculatura dele. Ao ingerir carne contaminada com esse ovo, então lembra que existe duas doenças diferentes, que é a teníase e a cisticercose. Nós estamos falando da teníase. A teníase, que é o verme propriamente dito, não tem nada a ver com a cisticercose, que é aquela que vai causar doença, que vai causar sequelas no cérebro, no coração. Ela é o verme, é uma doença super fácil de tratar. Então, o que acontece? Quando aquela larva oncosfera tá lá, né, nasce aquele cisticerco, fica ali na musculatura. Nasceu aquele cisticerco, ficou lá na musculatura, a pessoa, quando ingeriu essa carne mal cozida, contaminada, chega lá no intestino dela, este cisticerco começa a formação de uma tênia.
E aí ele vai ficar com aquela tênia lá no corpo, lá no intestino. Essa tênia pode chegar a metros, 6, 7, 8, 9 metros. E aí o que acontece? Quando as proglótides ficam grávidas, elas vão sendo liberadas nas fezes e aí vai completar o seu ciclo da doença. Então por que eu digo que é fácil de tratar? Porque qualquer vermífugo que você fizer um ciclo lá, conforme vai ter na bula desse remédio, de repetir a cada 3 dias ou repetir a cada 15 dias, vai depender do princípio ativo, ela vai matar esse verme. Então esse verme vai se dissolver, vai ser expelido pelas fezes e acabou a doença. Agora a cisticercose não. Então vou comentar sobre a tênia saginata antes e depois nós vamos ver a diferença da cisticercose. A tênia saginata é super parecida. Então o que acontece? A vaca vai engolir um ovo ali contaminado. Então naquela pastagem tinha essas fezes aí com ovos contaminados, ela acaba ingerindo sem querer, nasce aquele cisticerco e vai se fixar lá na musculatura dela. O indivíduo, ao ingerir essa carne contaminada com cisticerco, né, vai chegar lá no seu intestino e esse cisticerco vai completar o seu ciclo e tornar-se uma tênia adulta. E aí, quando ela tornar-se uma tênia adulta e ficar pronta para reprodução, ela vai liberando essas proglótides grávidas através das fezes, né? E aí completa o seu ciclo. Sintomas da teníase: dor de cabeça e abdominal, perda de peso, imagina, ela tá roubando todos os nutrientes, né? Alteração no apetite, enjoo, né? Um verme muito grande dentro desse corpo, irritação, fadiga, insônia. Como não obter essa doença? Saneamento básico. Se esses ovos não chegarem a um local que o gado vai encontrá-lo, o gado não vai continuar a doença, assim para o suíno. Tratar os doentes. Eliminando esse verme, as fezes não vão estar contaminantes. Cozinhar bem a carne. Quando você cozinha bem a carne, esse cerco presente na carne acaba morrendo. E fiscalização dos matadouros. Então, o que acontece? Ao comprar uma carne fiscalizada, tem aquele carimbo do CIF nas carnes, ele tem que estar atestando lá que essa carne está livre de qualquer ser que vai infectar alguém, né? Por isso que existe aquele selo de inspeção federal. Aquilo é altamente confiável. Cisticercose. Então, é uma segunda doença causada pela Taenia solium. Teníase não tem nada a ver com aquele negócio que dá depois problemas de epilepsia ou outros problemas secundários. Às vezes a gente fala que não pode comer carne suína contaminada, mal passada, porque vai dar cisticercose. Não, a cisticercose ela é causada por água contaminada. Quando o indivíduo ingere aquele próprio ovo, por exemplo, o humano fez as suas fezes lá com o ovo de Taenia solium e ele acaba ingerindo aquele ovo de Taenia solium antes dela passar pelo suíno. Então o homem faz o papel do hospedeiro intermediário. E aí o que acontece? Aquela larva não consegue completar o seu ciclo. Esse cisticerco não consegue tornar-se tênia, porque não passou pelo suíno. Então o homem faz o papel de hospedeiro intermediário, ou seja, tinha lá, sei lá, o homem lá excretou as suas fezes, tinha aquele ovo e aquele ovo contaminou uma salada, por exemplo, e a pessoa não lavou e ingeriu aquela salada com o ovo. Aí o que aconteceu? Aquele cisticerco não passou pelo suíno, fica lá dentro do homem, né? Liberou aquele embrião lá dentro, aquele cisticerco, e ele ficou e se instalou em algum órgão, ou ficou caminhando ali até encontrar um local para ele se instalar. Porém, ela não consegue tornar-se uma tênia. Por quê? Porque não passou pelo suíno. E aí ela vai causar lesão no órgão da pessoa. Então, aqui nós temos fotos, né, de casos gravíssimos, podem levar à morte. Imagine esse cérebro todo perfurado ali por cisticercos. Quantas lesões, né, podem ter sido causadas. Ali tem pulmão, ele pode ir para o coração, ele pode ir para rim, né? E aí, como nós comentamos antes, esses vermes colocam 400, 500, 200 ovos por dia. São muitos ovos. Uma pessoa, quando for se contaminar, acaba não ingerindo apenas um, né? Por falta de saneamento básico, acabam ingerindo vários ovos. E aí, essa doença, então, né, vai se alastrando, esse cerco fica dentro da pessoa e podem causar lesões irreversíveis. Imagina uma lesão dessa no cérebro, pode deixar um indivíduo epilético, cego, né? Vai depender da parte que ele vai se instalar ali e o grau da lesão que ele vai causar. Então, nós terminamos aí a introdução, né? Comentamos sobre os plateumintos, comentamos sobre a nomenclatura científica, ali no outro nós falamos dos poríferos, dos quinidários, e hoje de noite lá no Meet eu vou comentar sobre tudo isso, vou projetar aí tudo que nós vimos até agora, para nós esclarecermos dúvidas e ficar bem, né, fresco isso na nossa cabeça.
E aí, na aula de amanhã, eu vou comentar sobre os nematelmintos e os moluscos, para que a gente faça, né, uma prova com um desempenho muito bom. Espero que todos estejam bem em casa e cuidem-se até de noite.